Agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do diácono Ricardo Freitas. A paz do Senhor, meu irmão. Vamos aqui explanar um pouco da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, onde temos aqui o título, O Vaso do Oleiro, a impenitência do povo. Diz assim a Palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Caros irmãos, estamos aqui falando a respeito de transformação de vidas. No passado, Deus queria fazer uma transformação de vidas ao povo de Israel. Um povo que foi privilegiado por ter tantos profetas, amando do Senhor para falar com cada um. Alguns deram ouvidos à sua palavra e se converteram dos seus maus caminhos. Mas a grande maioria não dava ouvidos à voz do Senhor. E por causa dessa grande maioria, toda uma nação, como aqui no reino de Judá, através de Jerusalém, sua capital, não obedecia à palavra de Deus. E muitos foram pela grande maioria. Deus tinha um plano através do profeta Jeremias, nesse caso, para trazer a palavra de Deus. E o povo, ainda impenitente, não queria dar ouvidos à voz de Deus. Muitos iam pela maioria. Mas será que nós devemos ir pela maioria? Primeiro vamos explicar o que significa esta profissão daquele que faz o vaso, que fabrica o vaso. Primeiro ele pega um material, esse material começa de uma substância que dê para fazer um objeto, através de uma roda. Esse objeto começa a girar, o vaso, que no momento é uma forma quase que líquida, através das mãos, por dentro e por fora, vai girando esse material e vai transformando esse material em um vaso. Só que pode acontecer depois de tantos vasos serem feitos, algum deles vier a cair. Depois de seco, alguns, em nossa casa, por exemplo, possamos ali algum tipo de cola para poder guardar esse vaso, porque pertencia talvez a alguém da casa, alguém muito antigo. Você passa uma certa cola em alguns pedaços e tenta conservar esse vaso ainda na sua casa. Outros, sabendo que o vaso não tem muito valor, pega todos esses cacos e simplesmente joga no lixo. O Senhor, nosso Deus, faz ao contrário. Ele faz o vaso, mas quando percebe que o vaso cai e se quebra, ele faz desses mesmos cacos um novo vaso. Não se joga fora. O nosso Deus pega esse material, no caso somos nós, e transforma, ou seja, dá vida, dá uma nova esperança, uma nova situação, para que possamos continuar vivos. E a intenção do Senhor nessa palavra é fazer com que você, que ainda não conhece a palavra de Deus, seja representado por um vaso que se quebrou. Alguém que não conhece o Evangelho é considerado como vaso quebrado. Por quê? Porque não conheceu a palavra de Deus, não foi moldado pelo próprio Deus, por isso vive uma vida que não agrade a Deus. Talvez você diga: eu não vivo em desobediência, eu costumo ajudar o próximo, faço o que eu posso para o meu próximo. Só que ninguém pode alcançar a salvação através das obras. A salvação só é conquistada pelo sangue do Cordeiro,
pelo sangue imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a vontade de Deus é transformar a tua vida como a vida desse belo vaso que foi colocado aqui explanado. Esse vaso se quebrou, que representa você como quebrado. O Senhor pega você, Ele começa através da sua palavra, começa a te moldar, Ele começa a te transformar, cada um num tempo diferente do próximo. Alguns dizem que só porque aceitamos a Jesus como Senhor e único Salvador, já seremos imediatamente transformados, mas na verdade as coisas não são dessa forma. A palavra de Deus, depois que entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, ela transforma através do Espírito Santo. E no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Isso quer dizer que somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitos estão pregando o Evangelho durante todo o planeta. Em todo o mundo tem homens e mulheres de Deus pregando o Evangelho da salvação. Nesse tempo em que Jesus trouxe essa palavra, ele ainda estava no nosso meio, e antes dele, quem pregava o Evangelho, pregava a palavra de salvação, de arrependimento, era João Batista, que estava à beira do Rio Jordão. Enquanto ele pregava a palavra, as pessoas se convertiam dos seus maus caminhos, eram batizados no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, e de repente veio aquele em direção ao Rio Jordão, onde ali João Batista que estava batizando. Quando João Batista olha para frente e vê alguém diferente. João Batista pregava sobre aquele que havia de vir, e ele iria batizar não somente com água, mas com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que somente o Senhor Jesus pode convencer-nos do pecado através do Espírito Santo. E Jesus, a partir daquele momento, recebeu do homem de Deus, João Batista, 2 discípulos que começaram a acompanhá-lo. E a partir daí começou a vida do Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos, que começou a pregar o Evangelho a partir dos 30 anos de idade. Nós dissemos sempre que Jesus pregou o Evangelho da salvação durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, a palavra do Senhor foi pregada. Mas houve um momento em que o Senhor Jesus avisou em que ele morreria, depois, ao 3º dia, ele ressuscitaria. Diz a palavra de Deus que em 40 dias depois, ele subiu aos céus, mas quando ele fosse, não queria nos deixar órfãos. Então ele disse: eu enviarei o Espírito Santo da verdade. Ele vos convencerá agora do pecado, porque vou para o Pai. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas se eu for, ele descerá e ele vos convencerá, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, o que Deus faz na vida do ser humano é justamente isso, através dessa analogia, através dessa parte figurativa, e tentar passar para você que nos ouve nesta manhã, que o Espírito Santo faz isso. Ele tira você de uma situação quebrada, uma situação caótica, uma situação em que você não tem agradado a Deus. Talvez, como nós dissemos, você tenha sido até uma boa pessoa, mas isso não dá o passaporte para o céu. Isso não dá passaporte para a salvação eterna. A salvação só pode vir através do convencimento do Espírito Santo. Então Jesus subiu aos céus, onde diz ali, onde mais de 500 irmãos foram testemunha da subida do Senhor Jesus. E um homem de Deus, um anjo de Deus, disse, quando estavam olhando para o alto: por que os olhaste para o alto? Esse que subiu há de voltar outra vez. E quando ele voltar, não vem mais para trazer a palavra, mas vem para trazer o juízo, vem para buscar a sua igreja. Diz ali na palavra que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos naquele exato momento subirão também, porque irão ser arrebatados.
logo em seguida dos mortos em Cristo, nós, os que estivermos vivos, se ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Jesus irá buscar, ele virá até as nuvens e buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, você pode se sentir como uma pessoa quebrada, como esse vaso. Deus pega você que já está quebrado, nas dificuldades, está numa situação caótica, você está quebrado, talvez no seu relacionamento familiar, talvez você esteja quebrado no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, mas o Espírito Santo, ele vem agora convencer você, e só ele pode convencer. Nós podemos trazer a palavra, mas não temos o poder de convencer ninguém. Somente o Espírito Santo pode te convencer da vida que você está levando, da forma que você está andando. Isso também serve para nós que somos crentes, que às vezes estamos na casa de Deus, mas não estamos sendo usados pelo poder do Espírito Santo. Às vezes estamos convencidos, mas não estamos convertidos. Então é muito comum as pessoas entregar às vezes suas vidas para o Senhor Jesus e ainda continuar vivendo uma velha natureza. Diz a palavra de Deus que nós transformamos numa nova pessoa, numa nova criatura, 2 Coríntios 5, versículo 17. Mas não quer dizer que você deixará de ser criatura. Você sempre será uma criatura. Você sempre vai pecar, mas agora não voluntariamente, mas pecar por uma espécie de acidente. Você não planeja o pecado, mas você deve estar vivendo uma vida que não vem agradando a Deus. Então, quando você vem para a igreja, a sua vontade de ir para a igreja muitas vezes é apenas vir no domingo e às vezes até na Santa Ceia. Não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de adorar o nosso Deus, não tem vontade de louvar e está na igreja. Isso pode significar duas coisas. Ou você foi muito experimentado no poder de Deus, recebeu muitas bênçãos e agora já está tranquilo, parece que não tem falta de nada, então você agora não deixa mais o Espírito Santo te usar, você começa aos poucos a abandonar o Senhor através da vida de facilidades que você adquiriu. E também aquelas pessoas que estão na casa de Deus e querem ouvir a voz de Deus, mas não têm o entendimento. São pessoas que não jejuam, pessoas que não oram, pessoas que não têm vida no altar de Deus, que também continuam na casa de Deus, mas estão apenas convencidos e não convertidos. Nós precisamos entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você não entenda, mas é como se você tivesse que passar por uma nova conversão todos os dias. O arrependimento do Senhor, ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Quando cometemos o pecado, quando cometemos algum tipo de erro, ele nos convence através da sua palavra, ministrada através dos seus pastores ou dirigentes da igreja, ou aquele que é usado por Deus para trazer a sua palavra, e a sua palavra entra no nosso coração. E quando ela entra no coração, ela começa a usar o poder de Deus no nosso meio. Você começa a sentir mais a presença de Deus. Você tem mais prazer em voltar à casa de Deus todos os dias da semana. Aqui, por exemplo, temos cultos terças à noite, quarta à tarde, quinta à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Quando não, aos sábados também. Mas qual é o prazer que eu tenho em vir para a casa de Deus e participar dos cultos? Será que basta ser evangélico? Certa vez eu disse numa pregação que quando Jesus voltar, não virá buscar evangélicos. Ele vem buscar crentes, vem buscar cristãos. Cristãos que estão se esforçando para ter uma vida no altar. E o que é ter uma vida no altar? É se consagrar, como já dissemos no começo. É você tomar uma decisão. Fala, eu estou na igreja, eu preciso de Deus, mas eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de buscar, mas eu estou sempre na igreja. O pastor sempre me vê lá, então talvez você esteja indo para a igreja para ser visto pelos homens. Mais interessante é que você esteja na igreja para ser visto por Deus. Que Deus conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. Ele sabe das nossas intenções no nosso coração. Nós não sabemos. Jeremias sempre disse isso, que o Senhor conhece o nosso coração, mas nós não conhecemos. Ele conhece tudo por dentro. Ele é como se fosse escanear. Ele olha dentro do coração e na mesma hora ele vê como está o seu estado diante de Deus.
Então, para você que já é crente e tem o desejo de ter uma vida com Deus, ir para a casa de Deus, todos os cultos, saiba de uma coisa, você precisa tomar uma decisão mesmo sendo crente. Talvez você não seja um cristão verdadeiro porque está apenas indo para a igreja. Mas a vontade do Espírito Santo não é apenas que você vá para a igreja. A vontade do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo como pessoa, porque ele tem sentimentos, ele é agir dentro de você. Mas se você não tomar uma decisão interior de você mesmo e dizer, eu quero mudar de vida, eu quero ser um cristão valoroso, eu quero ser visto por Deus e não pelos homens, o Espírito Santo começa a falar contigo de uma forma que ele te convence e você entende tudo que ele fala. E todos os cultos são novos diante de você. No culto de terça-feira você sente a presença de Deus e você tem vontade de voltar numa quarta-feira à tarde, quando dá. E você sabe que você vai para a casa de Deus porque Deus vai falar com você. No culto de quinta-feira você já espera esse culto acontecer, porque você quer ouvir a voz de Deus, você tem sede de ouvir a palavra. E todos os cultos subsequentes acontecem da mesma forma. Mas preciso uma coisa, tomar uma decisão mesmo sendo crente. Tomar uma decisão e dizer para Deus, Senhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um verdadeiro adorador, que te adore em espírito e em verdade. E Deus está procurando esses verdadeiros adoradores. E você, se você quiser realmente ser um verdadeiro adorador, você tem que pagar o preço. Você tem que fazer por onde? Dobre os teus joelhos e peça forças para o Senhor. Venha para a igreja, até mesmo sem vontade, mas venha e continue dobrando os teus joelhos. E Deus não vai lançar você em rosto. Peça sabedoria para Deus. Venha para a casa de Deus. Continue clamando, continue lutando. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Todas as vezes que você buscar, Deus vai ouvir a tua voz. Todas as vezes que você orar, Deus está ouvindo a tua voz. Não importa onde você esteja. Não importa se é na tua casa, se é no teu quarto. Você pode orar no ônibus, pode orar na rua, em qualquer lugar onde você estiver, você pode orar em pensamento, palavras baixinhas, né? Deus pode te ouvir e pode atender o desejo do seu coração, mas é preciso que você sinta o desejo de ser um homem de Deus, um homem de vida no altar de Deus, porque Jesus, quando voltar, vem buscar aqueles que tiveram vida no altar, estavam mortos, e aqueles que estiverem vivos, com vida no altar, Deus vai fazer a mesma coisa. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter uma transformação, mas faça por onde primeiro. Pague o preço, porque você não vai se arrepender. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Fala, Pai, entrega o coração dele, meu Deus. Fala, convence do pecado. Traz para a tua casa, meu Deus, aquele homem de Deus que está devagar na fé. Aquela mulher de Deus que já não sente o prazer de te buscar. Traz, meu Deus, para a tua casa. Convence do pecado, meu Deus. Traz, meu Deus, com o coração transformado. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, já te agradeço. Amém. Agora, com muita atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus na voz do diácono Ricardo Freitas. A paz do Senhor, meu irmão. Vamos aqui explanar um pouco da palavra de Deus, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, onde temos aqui o título, O Vaso do Oleiro, a impenitência do povo. Diz assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Caros irmãos, estamos aqui falando a respeito de transformação de vidas.
No passado, Deus queria fazer uma transformação de vidas ao povo de Israel. Um povo que foi privilegiado por ter tantos profetas, amando do Senhor para falar com cada um. Alguns deram ouvidos à sua palavra e se converteram dos seus maus caminhos. Mas a grande maioria não dava ouvidos à voz do Senhor. E por causa dessa grande maioria, toda uma nação, como aqui no reino de Judá, através de Jerusalém, sua capital, não obedecia à palavra de Deus. E muitos foram pela grande maioria. Deus tinha um plano através do profeta Jeremias, nesse caso, para trazer a palavra de Deus. E o povo, ainda impenitente, não queria dar ouvidos à voz de Deus. Muitos iam pela maioria. Mas será que nós devemos ir pela maioria? Primeiro vamos explicar o que significa esta profissão daquele que faz o vaso, que fabrica o vaso. Primeiro ele pega um material, esse material começa de uma substância que dê para fazer um objeto, através de uma roda. Esse objeto começa a girar, o vaso, que no momento é uma forma quase que líquida, através das mãos por dentro e por fora, vai girando esse material e vai transformando esse material em um vaso. Só que pode acontecer depois de tantos vasos serem feitos, algum deles vier a cair. Depois de seco, alguns, em nossa casa, por exemplo, passamos ali algum tipo de cola para poder guardar esse vaso, porque pertencia talvez a alguém da casa, alguém muito antigo. Você passa uma certa cola em alguns pedaços e tenta conservar esse vaso ainda na sua casa. Outros, sabendo que o vaso não tem muito valor, pega todos esses cacos e simplesmente joga no lixo. O Senhor, nosso Deus, faz ao contrário. Ele faz o vaso, mas quando percebe que o vaso cai e se quebra, ele faz desses mesmos cacos um novo vaso. Não se joga fora. O nosso Deus pega esse material, no caso somos nós, e transforma, ou seja, dá vida, dá uma nova esperança, uma nova situação, para que possamos continuar vivos. E a intenção do Senhor nessa palavra é fazer com que você, que ainda não conhece a palavra de Deus, seja representado por um vaso que se quebrou. Alguém que não conhece o Evangelho é considerado como vaso quebrado. Por quê? Porque não conheceu a palavra de Deus, não foi moldado pelo próprio Deus, por isso vive uma vida que não agrade a Deus. Talvez você diga: eu não vivo em desobediência, eu costumo ajudar o próximo, faço o que eu posso para o meu próximo. Só que ninguém pode alcançar a salvação através das obras. A salvação só é conquistada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a vontade de Deus é transformar a tua vida como a vida desse belo vaso que foi colocado aqui explanado. Esse vaso se quebrou, que representa você como quebrado. O Senhor pega você, Ele começa através da sua palavra, começa a te moldar, Ele começa a te transformar, cada um num tempo diferente do próximo. Alguns dizem que só porque aceitamos a Jesus como Senhor e único Salvador, já seremos imediatamente transformados, mas na verdade as coisas não são dessa forma. A palavra de Deus, depois que entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, ela transforma através do Espírito Santo. E no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Isso quer dizer que somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Muitos estão pregando o evangelho durante todo o planeta. Em todo o mundo tem homens e mulheres de Deus pregando o evangelho da salvação. Nesse tempo em que Jesus trouxe essa palavra, ele ainda estava no nosso meio, e antes dele, quem pregava o evangelho, pregava a palavra de salvação, de arrependimento, era João Batista, que estava à beira do Rio Jordão. Enquanto ele pregava a palavra, as pessoas se convertiam dos seus maus caminhos, eram batizados no Rio Jordão, nas águas do Rio Jordão, e de repente veio aquele em direção ao Rio Jordão, onde ali João Batista que estava batizando. Quando João Batista olha para frente e vê alguém diferente. João Batista pregava sobre aquele que havia de vir. E ele iria batizar não somente com água, mas com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que somente o Senhor Jesus pode convencer-nos do pecado, através do Espírito Santo. E Jesus, a partir daquele momento, recebeu do homem de Deus, João Batista, 2 discípulos que começaram a acompanhá-lo. E a partir daí começou a vida do Senhor Jesus Cristo, que nós conhecemos, que começou a pregar o Evangelho a partir dos 30 anos de idade. Nós dissemos sempre que Jesus pregou o Evangelho da salvação durante 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, a palavra do Senhor foi pregada. Mas houve um momento em que o Senhor Jesus avisou em que ele morreria, depois, ao 3º dia, ele ressuscitaria. Diz a palavra de Deus que em 40 dias depois ele subiu aos céus, mas que quando ele fosse, não queria nos deixar órfãos. Então ele disse: eu enviarei o Espírito Santo da verdade. Ele vos convencerá agora do pecado, porque vou para o Pai. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Mas se eu for, ele descerá e ele vos convencerá, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, o que Deus faz na vida do ser humano é justamente isso, através dessa analogia, através dessa parte figurativa, e tentar passar para você que nos ouve nesta manhã, que o Espírito Santo faz isso. Ele tira você de uma situação quebrada, uma situação caótica, uma situação em que você não tem agradado a Deus. Talvez, como nós dissemos, você tenha sido até uma boa pessoa, mas isso não dá o passaporte para o céu. Isso não dá passaporte para a salvação eterna. A salvação só pode vir através do convencimento do Espírito Santo. Então Jesus subiu aos céus, onde diz ali, onde mais de 500 irmãos foram testemunha da subida do Senhor Jesus. E um homem de Deus, um anjo de Deus, disse, quando estavam olhando para o alto: por que os olhaste para o alto? Esse que subiu há de voltar outra vez. E quando ele voltar, não vem mais para trazer a palavra, mas vem para trazer o juízo, vem para buscar a sua igreja. Diz ali na palavra que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos naquele exato momento subirão também, porque irão ser arrebatados. Logo em seguida dos mortos em Cristo, nós, os que estivermos vivos, se ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Jesus irá buscar, ele virá até as nuvens e buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, o Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, você pode se sentir como uma pessoa quebrada, como esse vaso. Deus pega você que já está quebrado, nas dificuldades, está numa situação caótica, você está quebrado, talvez no seu relacionamento familiar, talvez você esteja quebrado no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, mas o Espírito Santo, ele vem agora convencer você, e só ele pode convencer. Nós podemos trazer a palavra, mas não temos o poder de convencer ninguém. Somente o Espírito Santo pode te convencer da vida que você está levando, da forma que você está andando. Isso também serve para nós que somos crentes, que às vezes estamos na casa de Deus, mas não estamos sendo usados pelo poder do Espírito Santo. Às vezes estamos convencidos, mas não estamos convertidos. Então é muito comum as pessoas entregar às vezes suas vidas para o Senhor Jesus e ainda continuar vivendo uma velha natureza. Diz a palavra de Deus que nós transformamos
numa nova pessoa, numa nova criatura, 2 Coríntios 5, versículo 17. Mas não quer dizer que você deixará de ser criatura. Você sempre será uma criatura. Você sempre vai pecar, mas agora não voluntariamente, mas pecar por uma espécie de acidente. Você não planeja o pecado, mas você deve estar vivendo uma vida que não vem agradando a Deus. Então, quando você vem para a igreja, a sua vontade de ir para a igreja muitas vezes é apenas vir no domingo e às vezes até na Santa Ceia. Não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de adorar o nosso Deus, não tem vontade de louvar e está na igreja. Isso pode significar duas coisas. Ou você foi muito experimentado no poder de Deus, recebeu muitas bênçãos e agora já está tranquilo, parece que não tem falta de nada, então você agora não deixa mais o Espírito Santo te usar, você começa aos poucos a abandonar o Senhor através da vida de facilidades que você adquiriu. E também aquelas pessoas que estão na casa de Deus e querem ouvir a voz de Deus, mas não têm o entendimento. São pessoas que não jejuam, pessoas que não oram, pessoas que não têm vida no altar de Deus, que também continuam na casa de Deus, mas estão apenas convencidos e não convertidos. Nós precisamos entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você não entenda, mas é como se você tivesse que passar por uma nova conversão todos os dias. O arrependimento do Senhor, ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Quando cometemos o pecado, quando cometemos algum tipo de erro, ele nos convence através da sua palavra, ministrada através dos seus pastores ou dirigentes da igreja, ou aquele que é usado por Deus para trazer a sua palavra, e a sua palavra entra no nosso coração. E quando ela entra no coração, ela começa a usar o poder de Deus no nosso meio. Você começa a sentir mais a presença de Deus. Você tem mais prazer em voltar à casa de Deus todos os dias da semana. Aqui, por exemplo, temos cultos terças à noite, quarta à tarde, quinta à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Quando não, aos sábados também. Mas qual é o prazer que eu tenho em vir para a casa de Deus e participar dos cultos? Será que basta ser evangélico? Certa vez eu disse numa pregação que quando Jesus voltar, não virá buscar evangélicos. Ele vem buscar crentes, vem buscar cristãos. Cristãos que estão se esforçando para ter uma vida no altar. E o que é ter uma vida no altar? É se consagrar, como já dissemos no começo. É você tomar uma decisão. Fala, eu estou na igreja, eu preciso de Deus, mas eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de buscar, mas eu estou sempre na igreja. O pastor sempre me vê lá, então talvez você esteja indo para a igreja para ser visto pelos homens. Mais interessante é que você esteja na igreja para ser visto por Deus. Que Deus conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, Ele sabe das nossas intenções no nosso coração. Nós não sabemos. Jeremias sempre disse isso, que o Senhor conhece o nosso coração, mas nós não conhecemos. Ele conhece tudo por dentro. Ele é como se fosse escanear. Ele olha dentro do coração e na mesma hora ele vê como está o seu estado diante de Deus. Então, para você que já é crente e tem o desejo de ter uma vida com Deus, ir para a casa de Deus, todos os cultos, saiba de uma coisa, você precisa tomar uma decisão mesmo sendo crente. Talvez você não seja um cristão verdadeiro porque está apenas indo para a igreja. Mas a vontade do Espírito Santo não é apenas que você vá para a igreja. A vontade do Espírito Santo, o desejo do Espírito Santo como pessoa, porque ele tem sentimentos, ele é agir dentro de você. Mas se você não tomar uma decisão interior de você mesmo e dizer, eu quero mudar de vida, eu quero ser um cristão valoroso, eu quero ser visto por Deus e não pelos homens. O Espírito Santo começa a falar contigo de uma forma que ele te convence e você entende tudo que ele fala. E todos os cultos são novos diante de você. No culto de terça-feira você sente a presença de Deus e você tem vontade de voltar numa quarta-feira à tarde, quando dá. E você sabe que você vai para a casa de Deus porque Deus vai falar com você. No culto de quinta-feira você já espera esse culto acontecer, porque você quer ouvir a voz de Deus, você tem sede de ouvir a palavra. E todos os cultos subsequentes acontecem da mesma forma. Mas preciso uma coisa, tomar uma decisão mesmo sendo crente. Tomar uma decisão e dizer para Deus, Senhor, eu quero ser um homem de Deus,
eu quero ser um verdadeiro adorador, que te adore em espírito e em verdade. E Deus está procurando esses verdadeiros adoradores. E você, se você quiser realmente ser um verdadeiro adorador, você tem que pagar o preço. Você tem que fazer por onde? Dobre os teus joelhos e peça forças para o Senhor. Venha para a igreja, até mesmo sem vontade, mas venha e continue dobrando os teus joelhos. E Deus não vai lançar você em rosto. Peça sabedoria para Deus. Venha para a casa de Deus. Continue clamando, continue lutando. Você vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Todas as vezes que você buscar, Deus vai ouvir a tua voz. Todas as vezes que você orar, Deus está ouvindo a tua voz. Não importa onde você esteja. Não importa se é na tua casa, se é no teu quarto. Você pode orar no ônibus, pode orar na rua, em qualquer lugar onde você estiver, você pode orar em pensamento, palavras baixinhas, né? Deus pode te ouvir e pode atender o desejo do seu coração, mas é preciso que você sinta o desejo de ser um homem de Deus, um homem de vida no altar de Deus. Porque Jesus, quando voltar, vem buscar aqueles que tiveram vida no altar, estavam mortos. E aqueles que estiverem vivos, com vida no altar, Deus vai fazer a mesma coisa. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter uma transformação, mas faça por onde primeiro. Pague o preço, porque você não vai se arrepender. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Fala, Pai, entrega o coração dele, meu Deus. Fala, convence do pecado. Traz para a tua casa, meu Deus, aquele homem de Deus que está devagar na fé. Aquela mulher de Deus que já não sente o prazer de te buscar. Traz, meu Deus, para a tua casa. Convence do pecado, meu Deus. Traz, meu Deus, com o coração transformado. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, já te agradeço. Amém.